Criador do céu e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que abre porta e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Amém. Aquele que abriu os olhos do cego, aquele que curou os leprosos, aquele que trouxe vida e luz a esse mundo, esse planeta. Sim, Nós Deus. agradecemos por todas as bênçãos, toda a tua bondade, Sim, toda a Deus. tua atenção, Obrigado. todo o teu cuidado de graça por nós, Senhor, toda a tua aproximação gentil. Nós reconhecemos e estamos vindo agora para dizer ao Senhor, estamos gratos por tudo isso, estamos nos sentindo devedores a cada segundo quando contemplamos o que temos e o que temos feito, que é nada em comparação ao que o Senhor é e tem feito por nós. Nós agradecemos. Sabemos que o salário do pecado é a morte. Um pecado só leva à morte. Quantos pecados nós temos, Senhor? E o Senhor vem nos sustentando até aqui, vivos e cuidando da nossa vida e nos ajudando, estendendo misericórdia. Amém. Agradecemos por tudo. Alguns dos pecados nossos levaram a doenças. Alguns pecados do meu próximo levaram a doenças em mim, nos outros. E nesse mundo cruel. E o Senhor disse que não comesse do fruto, senão ia dar tudo errado. E nós estamos aqui imersos no pecado. Tem dado errado as coisas, mas o Senhor tem consertado, o Senhor tem ajudado. Amém. O Senhor tem vindo em nosso socorro e nós agradecemos por isso e pedimos que continue atuando, Senhor. Sim, Deus. Continue agindo no corpo de irmã Toinha, Sim, Deus. restaurando a sua saúde. Sim, Deus. No corpo de irmã Esté, Senhor, continue restaurando a sua saúde, o funcionamento do organismo delas. Sim, Deus. Nos ajuda a cooperar com o bom funcionamento do organismo, cumprindo as leis de saúde, Sim, organizando de um modo, cuidando do corpo de um modo que ele possa funcionar melhor, favorecer para que ele funcione melhor, Amém. para que o Senhor não venha ajudar e a gente atrapalhar. Nós entregamos cada enfermo do teu povo nas tuas mãos, cada enfermo que tem na nossa família em tuas mãos. Nós entregamos eles em tuas mãos. Sim, Deus. Essa é uma oração de gratidão e de pedido, Senhor. E de entrega da nossa vida, nossas enfermidades, em especial as enfermidades espirituais. Sim, Deus. Cura-nos e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos fortalece também para que quando Jesus voltar estejamos firmes para ir para aquele lugar onde não haverá doença. Amém. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meus queridos. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado a todos. Agora vamos ao nosso momento do estudo da lição da escola sabatina de hoje. Hoje nós estamos aí avançando, nós estamos ainda no capítulo 1 de João, mas entrando mais agora no interior do livro, porque hoje temas recorrentes do livro de João. Hoje e amanhã nós vamos ver temas recorrentes, temas que se repetem. Em vários capítulos, começando no primeiro e indo até o final do livro, existem algumas expressões, existem alguns temas que você vê eles sendo repetidos. Você vê eles sendo recorrentes. Hoje nós vamos ver o tema da fé e da incredulidade. Você vai ver isso várias vezes nas histórias do livro de João. Pessoas que tiveram fé e pessoas que foram incrédulas. E isso a gente vê também nos outros evangelhos. Várias vezes Jesus fazia a cura de alguma pessoa estrangeira, de algum centurião, oficial. E às vezes esse homem demonstrava uma fé tão grande que nem Israel, entre os judeus, entre o povo de Deus, se viu uma fé como a dele. Então você vê que a fé é algo que é diferente do que a gente imagina. A fé não é só vista entre o povo de Deus. Tem pessoas no mundo que têm uma fé grande. Tem pessoas que nunca leram a Bíblia, mas eles têm uma fé, eles têm uma crença em Deus forte, uma crença em Deus grande. Eles sabem que Deus está olhando por eles. Então, o que é a fé? O que é a fé? Além daquela definição lá de Hebreus 11:1, o que é a fé? O que é crer de fato em Deus?
Uma vez alguém explicou, alguém disse, comparou que a fé é como uma criança que está num prédio muito alto e o prédio está em chamas. O prédio teve uma explosão, ficou aquele prédio em chamas e a fumaça negra ali em volta do prédio. E a criança está lá no último andar. E aí de lá de cima ele escuta o pai chamando lá embaixo: Filho, pode pular que eu seguro, eu estou vendo você. O pai está vendo o filho lá em cima, mas o filho não consegue ver o pai por causa da fumaça. Só que mesmo ele não conseguindo ver, mesmo ele não conseguindo observar ali onde é que o pai está, entre aquela fumaça, mas mesmo assim ele pula confiando que onde quer que o pai esteja, o pai vai segurar ele. Isso é fé. Nós não conseguimos ver Deus por causa da fumaça do pecado, por causa da escuridão que o pecado colocou. Mas mesmo assim a gente pula e a gente se entrega nos braços do Pai, sabendo que Ele está ali para nos segurar. Isso é fé. É confiar mesmo sem ver. É crer de verdade. Isso é crer de verdade. Não é só dizer: Ah, pai, eu sei que você está aí, mas não pular. Fé não é só dizer que acredita. Fé é ir em frente. É viver pelo que acredita. É confiar naquilo que você acredita. Isso é fé. Isso é crer. E no livro de João, a gente vê esse paralelo entre a verdadeira fé e a incredulidade. Entre a fé que é demonstrada através das atitudes, através da ação, através das obras, e a fé que é só por palavra, que não tem profundidade nenhuma. Isso a gente vê várias vezes ao longo desse livro. Então, olha, pessoas que acreditaram de fato em Jesus, que creram mesmo, que a gente vê ao longo do livro. Nicodemos, que começou a crer lentamente, depois daquele contato missionário que Jesus fez com ele, em João 3, ele foi colocando as palavras de Jesus na sua cabeça, pouco a pouco. Não se declarou publicamente enquanto Jesus estava vivo, mas após a sua morte, ele criou coragem e se posicionou do lado dos seguidores de Jesus. Depois nós vemos a mulher samaritana, que ela reconheceu que Jesus era o Messias, reconheceu que ele era o Salvador, aquele que poderia colocar nela a água da vida. E o que foi que ela fez? Logo após ter reconhecido Jesus como Salvador, foi para a cidade contar para seus amigos, seus vizinhos, do Salvador que ela tinha encontrado. A fé que ela tinha, ela colocou em ação. Olha que interessante. E o cego de nascença, que não teve vergonha de demonstrar, de reconhecer que aquele homem que o havia curado era mais do que um profeta. Ele tinha vindo de Deus, ele era provindo de Deus. Ele testemunhou da sua fé publicamente ali diante da sinagoga, diante dos líderes da sinagoga. Então esses são alguns exemplos de pessoas que tiveram fé, que creram mesmo em Jesus. E o segundo grupo, o grupo da incredulidade, nós temos aí os fariseus, os sumos sacerdotes, né? Que em nenhum momento eles acreditaram em Jesus, em nenhum momento eles creram de fato, sabiam que ele era o Messias, eles sabiam, na consciência deles, eles sabiam que Jesus era o Messias, que Jesus vinha de Deus. Aqueles milagres só quem podia fazer era Deus. Mas eles não queriam que fosse assim. Às vezes a gente sabe que uma coisa está certa, às vezes a gente sabe que a gente está errado, mas a gente prefere ignorar essa voz da consciência e fazer do nosso jeito. Do mesmo jeito foram aqueles fariseus. E olha, outras pessoas que não acreditaram, as pessoas que presenciaram a multiplicação dos pães e dos peixes. A maioria daquelas pessoas ali só veio para comer. Só veio porque não tinha para onde ir. Alguém disse: não, vamos ver aqui, tem um bocado de gente ali reunida, vamos para lá. Do jeito que é hoje. Do jeito que é hoje. As pessoas que vão para o evento só para ver os outros, porque está ali aglomerado de muita gente. Mas não vai pela mensagem, não vai para se aprofundar, vai só pela comida, só pelo show. Do mesmo jeito, a maioria das pessoas que foram naquele dia foram com esse objetivo. Tanto é que a gente vê que no decorrer da história, quando Jesus, naquela noite, Jesus atravessou o mar andando. Quando chegou do outro lado, o pessoal foi nos barcos atrás de Jesus. Quando chegaram lá, Jesus disse: vocês vieram só para comer, só porque vocês comeram dos pães e se fartaram. Trabalhem antes pela comida que não perece, aquela que subsiste para a vida eterna. Jesus sabia a motivação dos corações das pessoas.
Então, tem um grupo no livro de João que crê e tem o grupo que não crê. Tem um grupo que não acredita. E nesse grupo que não acredita estava Judas. Em nenhum momento ele creu em Jesus da maneira correta. Ele só acreditava da maneira dos fariseus, do Messias que fosse libertar o povo de Israel dos romanos. Então, tem esses dois grupos. Agora, em nenhum momento no livro de João você vai ver essas duas palavras. Nem a palavra fé e nem a palavra crença. Essas duas palavras você não vai ver no livro de João. Nem fé, nem crença. Agora, no entanto, o que você vai ver é o verbo crer. O verbo crer vai aparecer várias vezes no Evangelho de João. Cerca de 98 vezes vai aparecer a palavra, o verbo crer. E olhe a comparação. No Novo Testamento inteiro, a palavra crer aparece 241 vezes. Deixa eu só ver aqui a porcentagem, quanto é que dá isso. Só no Evangelho de João, o verbo crer aparece 98 vezes. E no Novo Testamento, 241 vezes. Então, olha, se a gente for ver a porcentagem que dá isso aí, 40% das vezes que aparece o verbo crer no Novo Testamento é só no Evangelho de João. Olha que interessante. Das 241 vezes que aparece o verbo crer no Novo Testamento, 40% delas está no Evangelho de João. Ele queria enfatizar isso. Ele queria deixar claro isso. Então, o fato do Evangelho usar o verbo e não o substantivo, ou seja, usar a palavra crer ao invés da palavra crença, indica que talvez indica um aspecto bastante ativo de se tornar cristão. Ao você se tornar cristão, você tem que acreditar. O cristão, ele crê. O cristão, ele põe em prática a sua crença. Então, ser alguém que crê em Jesus é algo que nós fazemos. E isso se expressa na maneira de viver. E não apenas em um conjunto de crenças. Então, qual é a diferença entre os dois grupos do Evangelho de João? O grupo que acreditava e o grupo que não acreditava. O grupo dos crentes do Evangelho de João, os crentes que passavam a crer, eles têm uma abertura para com Jesus. Toda vez que Jesus confronta, toda vez que Jesus repreende, toda vez que Jesus chama a atenção, eles mudam. Eles se arrependem, eles decidem mudar de vida. Eles vão a Cristo e não fogem. Então Jesus é a luz que brilha sobre eles. Pela fé, crendo, eles se tornam filhos de Deus. É como diz lá em João 3. Em João 3 diz o seguinte, olha. 3, verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Olha aí a palavra crê novamente. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, quem ama a escuridão odeia a luz, e quem ama a luz deixa a escuridão para trás. Essa é uma verdade que aparece no livro de João e em toda a Bíblia. Então, todos os crentes do Evangelho de João, eles deixaram as trevas e abraçaram a luz. Quando Jesus repreendia, eles se tocavam. Pelo outro lado, os incrédulos, eles iam a Jesus somente para afrontá-lo. Ao invés de permitir que a luz de Jesus os avaliasse, mudasse sua vida, eles é que queriam mudar Jesus. Eles é que queriam julgar Jesus, dizer que ele estava errado. Então, eles achavam difícil aceitar as palavras de Jesus. Então, essa é a atitude daqueles que são incrédulos. Eles não aceitam mudança. Eles não querem mudança. Eles não querem ser transformados. Eles querem apenas questionar, eles querem apenas bater de frente. Então, você está percebendo isso? Você está percebendo já a relação desses dois grupos com a nossa realidade hoje? Em que grupo você está? Você é do grupo que questiona, do grupo que quer bater de frente, do grupo que ama mais as trevas do que a luz? De que lado você está?
Você permite que a luz de Jesus entre na sua vida e mude você completamente, mostre o que está errado para que seja corrigido. Quem ama a luz, deixa as trevas. Não há comunhão entre a luz e as trevas. É o que a Bíblia diz. E olha essa pergunta do final aqui. De que forma você vive a sua fé em Jesus? Em vez de apenas concordar que ele é o Messias. É muito bonito dizer que ama Jesus. Ah, Jesus é lindo. Ah, Jesus é maravilhoso. Ah, como eu amo Jesus. Só falar não adianta. De que forma você vive essa sua crença? De que forma você vive essa sua fé em Jesus? Porque lá em Mateus 7, 21 e 23, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não fizemos isso e aquilo no teu nome? Mas Jesus vai dizer, de modo nenhum. De modo nenhum vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então, o que é que falta? Você que só diz que acredita, o que é que falta para você viver de fato a sua fé? Pense nisso. Então vamos orar? Senhor Deus, aqui, Senhor, todos nós estamos nessa reunião do Zoom, estamos acordando cedo, porque nós queremos viver a nossa fé em Ti. Não queremos apenas dizer que cremos, nós queremos viver a nossa fé, viver a nossa crença. Nos ajuda, Senhor, a nos afastar das trevas, a detestar o pecado, a abraçar a luz, que a Tua luz brilhe